Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um caso que aconteceu no Nordeste brasileiro, especificamente no Ceará, e esse caso foi enviado pela Raqueline Dantas, que é uma ouvinte do podcast, né? Ela segue nas redes sociais também, e ela é da região norte e nordeste ali do Brasil, e está sempre acompanhando a gente, e ela me mandou no Instagram essa matéria, falando sobre esse caso. Eu corri atrás, peguei a matéria completa e trouxe aqui para vocês. Então, eu queria deixar o agradecimento à Raqueline pelo envio. E bora lá falar sobre ETs no Ceará. Então, histórias sobre visitas de ETs percorrem há muitos anos em Quixadá, e local onde Raquel de Queiroz afirma ter visto um OVNI. Então, bora lá entender um pouquinho melhor essa história. O que aconteceu? Então, entre o céu estrelado de Quixadá, município do Ceará, um OVNI foi avistado nos anos 60. Até os dias de hoje, moradores comentavam sobre o caso e relatam outras aparições. Raquel de Queiroz foi colunista do jornal Cruzeiro por quase 20 anos. Só que no dia 13 de maio de 60 publicou um texto diferente do costumeiro. O título era de todo o tamanho do jornal Objeto Voador Não Identificado, escrita em caixa alta. A escritora avistara um OVNI enquanto passava suas férias em Quixadá, no sertão do Ceará. E a cidade é por suas formações rochosas, palco de fenômenos ufológicos místicos há décadas. O que a Raquel então viu no céu, né? Há cerca de 60 anos, Raquel de Queiroz iniciava o texto na sua coluna Cruzeiro, explicando que não faria uma crônica como as de todo dia, mas que queria apenas compartilhar um depoimento. A cearense endossa que não diria nada além do que ela viu e do que foi verdade. Raquel estava em sua fazenda, com o nome de Não Me Deixe, no distrito de Daniel de Queiroz, por volta de 6:30 da tarde. Enquanto estava na cozinha, a escritora ouviu um grito do seu marido chamando ela para o lado de fora da casa. Estava no alpendre junto a alguns homens, todos olhando para cima. O céu estava escuro e estrelado, como de costume, mas tinha uma luz laranjada brilhando ao norte, causando um certo estranhamento. Abre aspas, bola envoada, feito uma lua, e no meio dela uma luz forte, uma espécie de núcleo que aumentava e diminuía, correndo sempre na horizontal, de poente ao nascente. Descreveu. Segundo ela, essa candeia brilhava de maneira alternada, como seus raios que estavam ao redor ali em vários formatos também. Ora muito forte, como uma estrela natalina, ora quase apagada. O objeto não identificado, como foi chamado pela escritora, sumiu bruscamente às 18h45 e não retornou mais. E, segundo relatos, pelo menos umas 20 pessoas estavam conosco no terreiro da fazenda e todas viram que nós vimos. Fecha aspas. E existem pessoas que moraram a alguns quilômetros de distância que contaram a mesma história nos dias seguintes ali. Escreveu Raquel no seu texto para o jornal. Ela registra que alguns contaram já ter visto aquele mesmo objeto não identificado, descrito como uma bola envoada, outras vezes. Segundo relatos registrados por ela mesma, esse corpo luminoso apareceu de Quixadá em janeiro e maio. Então, gente, eu vou fazer uma pausa aqui no texto porque eu acho esse texto tão fantástico. Primeiro, a gente tem um novo nome para o fenômeno na região, que é a envoada, né? Essa bola envolta nessa luz, né? E nessa névoa ao mesmo tempo. Tem a luz própria, mas tem uma névoa ao redor ali. Então, nome de bola envoada. E segundo, a Raquel acabou que ela fez um trabalho investigativo ali, ela virou, né, praticamente uma ufóloga, levantando esses depoimentos lá na região, e ela descobriu que aparece no céu de Quixadá no mês de janeiro e no mês de maio. Então isso é dado, isso é levantamento, isso é precisão, né, que foi feita ali. Então ela poder somar, investigar esses depoimentos e localizar na linha do tempo ali que esse fenômeno se repete durante 2 meses no ano, isso é fantástico. O próximo depoimento que eu vou trazer é de um rapaz de 19 anos com o nome de João Macedo. Ele conta para o pessoal do jornal O Povo que cresceu ouvindo histórias sobre fenômenos inexplicáveis. Cresceu ouvindo esse tipo de história, uma experiência comum para quem vive em Quixadá e arredores. Atualmente ele reside em Fortaleza, mas ele é nascido no sertão. E ele relata vários parentes já avistaram coisas estranhas. A avó dele, que era guardiã desse tipo de memória, Dona Aurelene do Nascimento Lima, que tem 56 anos, ela narra
os episódios com a naturalidade de uma conversa de fim de tarde. Nos relatos, as descrições mais frequentes envolvem luzes fortes e oscilantes, objetos circulares, semelhantes a naves, aquela imitando, né, como se fosse o prato clássico ali, e formas nebulosas também, formas não muito claras. Um dos episódios marcantes envolve o primo de Aurelene. Durante um passeio de carroça, ele e seus acompanhantes foram surpreendidos por uma luz intensa sobre as suas cabeças. Antes pelo medo, se esconderam embaixo do veículo e rezaram para que o fenômeno fosse embora. Embora não relatem abduções, outras histórias são mais drásticas. Uma delas narra o caso de um homem que viu seu jumento ser levado por uma luz ofuscante. Ele conseguiu escapar, mas adoeceu, disse o homem. Passou muito tempo doente e acamado, conta Aureliane. Então, o homem estava andando ali, né, de jumento. O jumento foi abduzido. O homem deve ter acontecido uma coisa, né? Que ele não foi, a luz não, o raio trator, no caso, né? Não levou, mas ele ficou doente e passou um tempo acamado. Essa narrativa é semelhante ao famoso caso Barroso, né? Que aconteceu no dia 3 de abril de 76. Então, é provável que várias outras pessoas tenham passado pelo mesmo tipo de abdução, né? Que estava ali na carroça. No caso Barroso, ele até se desdobrou num filme no ano de 2011 chamado Área Q, né, que é um investigador, um jornalista que região de Quixadá a investigar os casos de abdução que aconteceram lá. Se não me engano, tem no YouTube esse filme completo. Com o passar dos anos, Quixadá acabou que virou um hotspot, né, que a gente chama. E existe na região o que a gente chama de astroturismo, né? Muitas pessoas vão para Quixadá para procurar OVNIs, para investigar o céu, para fazer observações. E a avó do João, né, Aurelene, ela conta que Quixadá passou a ficar mais conhecida depois da coluna da Raquel de Queiroz sobre objetos não identificados nos anos 60. E o caso Barroso, né, também que aconteceu em 76. Então, isso trouxe foco para a região, trouxe turismo, né, movimento para a região. E na cidade também existe uma sequência de formações rochosas muito interessantes, né, que algumas semelhantes como monolitos, outras que imitam animais, formato de animais, né? Tem a Pedra da Galinha, tem a Pedra do ET, tem pedra com formato de tartaruga, de leão, de vários animais, né? Da nossa fauna. E tem até uma trilha que é feita, que é a Trilha da Pedra do ET, que é um percurso famoso entre os amantes de histórias místicas e de teorias, né, de vida além da Terra. Então, o sertão central ali, além de histórias sobre alienígenas, ele tem um céu propício para a observação de estrelas, né? A nebulosa de Órion e as Pleiades podem ser vistas pelos telescópios que são disponíveis, né, no observatório da região, que é o Observatório Astronômico Estrela do Sul. Então, galera, eu vou deixar esse texto também na descrição, que eu acho esse caso muito legal. Espero que vocês curtam, tá? Eu vou deixar na descrição também, se eu achar o filme Área Q, para vocês assistirem, que é um filme bem legal. Eu vi na época quando lançou ali em 2011, 2012 mais ou menos. Achei um filme bem interessante, é uma produção americana, tem ator americano, mas tem produção brasileira também, misturada ali. É muito legal, um filme bem interessante sobre o tema e pouco divulgado, muita gente nunca viu esse filme, então acho legal trazer à luz aí, vale a pena. Beleza? Mas fica aqui mais uma vez o agradecimento, né? E vou deixar o convite também, se você quiser virar um apoiador do podcast, você pode enviar esse episódio para os seus amigos, ou se quiser dar um passo além e se tornar um apoiador recorrente, nós temos o grupo do WhatsApp, onde a gente troca muita ideia, sugestões de episódios, acontecem lá também. Então, um grupo pequeno, seleto, bem legal, bem bacana, muito respeitoso. E eu aguardo vocês lá, tá? Vou deixar a descrição aqui no link também de camisas com o tema de ufologia, para você andar na moda aí nesse ano que está se iniciando, beleza? Então a gente se vê em breve. Valeu!